Olá, sou o Edson. Vamos falar da Bíblia? Vou começar com uma abordagem rápida, geral, sobre o assunto, entender o que é que Paulo está querendo dizer e separar, que tem pessoas que leem o capítulo todo pensando que o texto está falando só de línguas. E é aí que gera uma grande confusão sobre essa mistura de língua com profecia. Vamos ler. Conforme lemos aqui 1 Coríntios capítulo 14. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Ele faz uma diferença aqui. Então ele vai começar abordando: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Aqui, neste pequeno trecho, ele está falando que aquele que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus, ou seja, só a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Então aqui abaixo é onde existe o erro da interpretação, que as pessoas pensam que nos versículos de baixo ele estaria explicando este versículo de cima. Não, ele agora vai falar sobre profecia, o dom da profecia. É um outro assunto, mas o que profetiza fala aos homens. Para quê? Para edificação, exortação e consolação. Então ele está trazendo dois assuntos neste capítulo. O primeiro é línguas, que não fala aos homens, senão a Deus, ninguém entende e é mistério. E profecia, que fala aos homens, edifica, exorta e consola. Então ele volta novamente à língua. O que fala em língua é estranha, é desconhecida, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então existe aqui nesse texto, existem duas edificações. A primeira edificação é a si mesmo, e a segunda é a igreja. Então há uma alternância aqui entre dois assuntos: línguas e profecia. Língua e profecia. Ora ele está falando de língua, como que a língua é um contato entre o homem e Deus. Ninguém vai entender, e não está falando aos homens. E depois ele fala sobre profecia, que fala aos homens. Então este detalhe é muito importante para que possamos entender todo o capítulo. E quando ele fala em língua, ele está falando só para falar individualmente, você e Deus, é uma conversa com você e Deus. E quando ele fala à igreja, ele está falando aos homens, e falando aos homens é profecia. Vamos dar continuidade. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Então há uma diferença entre línguas e profecia no texto, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Então não é o mesmo assunto aqui, são dois assuntos tratados. A não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Quando há a interpretação ou a tradução dessa língua, a igreja fica edificada. Quando não há, não é profecia. Agora, irmão, se eu for ter convosco falando em línguas, aí ele está falando aqui, falar com os homens. Se eu for ter convosco, não é ele e Deus, falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse por meio de revelação ou de ciência ou profecia? Por quê? Porque a profecia era que ia falar aos homens, ou da doutrina. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja citara, não formassem som distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a citara? Porque se a trombeta der um som incerto, quem se prepara para a batalha? Quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciar as palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz?
porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, nenhuma delas é sem significação, ou seja, até a língua tem a significação. Por quê? Porque é um mistério com Deus. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para com aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais abundar neles para edificação da igreja, profecia. Por isso, o que fala em língua, aqui é língua. Ore para que a possa interpretar. Ele interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ou seja, Paulo aqui, ele era poliglota. Então Paulo está falando aqui, se ele orasse em língua, não iria entender palavra nenhuma do que ele está falando. Absolutamente nada. Então, obviamente que essa língua que ele iria falar não seria uma das línguas que ele estaria habitualmente a falar, das línguas que ele conhecia. Seria uma língua que ele iria falar e não saberia o significado dela. Continuando. Então ele coloca aqui uma situação. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Então havia oração com o Espírito, que não havia o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então havia o cântico sem entendimento. Então, a partir do momento que ele orasse, ele passaria a entender o que ele orou, conversou com Deus, não é um discurso com a igreja. E os cânticos também, ele estaria entendendo. De outra maneira, se tu bendizesses com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indulto? Amém. Sobre a tua graça sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que diz. Por quê? Porque está falando aos homens. Porque realmente tu dás graças. Porque realmente tu dás bem as graças. Mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Está falando aqui de idioma. Todavia eu quero falar antes na igreja, ou seja, não é consigo mesmo, 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir aos outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Então, se ele fosse falar em público e fosse falar em línguas, ninguém entenderia nada. Era melhor ele falar 5 palavras do que 10.000 em línguas. Em si falando aqui, falar na igreja. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Falando dos idiomas. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. Voltalmente agora ele passa a falar sobre profecia. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Aqui é sinal. Sinal não quer dizer instrução, nada. É um sinal. Se pois, agora que ele volta a falar em língua. Se pois toda a igreja se congregar no lugar e todos falarem em línguas e entrarem em doutos fiéis, não dirão porventura que estás loucos? Ou seja, se todo mundo chega na igreja e todo mundo fala em línguas, o que é que acontece com uma pessoa que entra de fora, que não sabe de nada? Vai dizer que a pessoa está louco. Isso acontece na sua igreja? Já entrou alguém lá e disse que vocês estão loucos? Bom, isso era o que acontecia na igreja aqui dentro do contexto em Coríntios. Então, se você faz isso, se na sua igreja alguém de fora entrar e pensar que você está louco, esse texto é para você. Vamos continuar. Mas, se todos profetizarem, agora ele está falando sobre a profecia, e algum indulto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Por quê? Porque ele passará a entender tudo o que está acontecendo ali. Portanto, os segredos do coração ficarão manifestos, e assim lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós, porque ele escutará a voz de Deus na profecia. Então aqui ele continua falando: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua,
tem interpretação, tem que estar as duas juntas para falar a igreja. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3. E por sua vez, haja intérprete. Para falar para a igreja tem que ter intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Por quê? Porque aquele que fala a língua fala com Deus. E falem 2 ou 3 e os outros o julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas, com E minúsculo, estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Esse penúltimo versículo aqui, ele já fala: portanto, irmãos, procurai com zelo. Falamos aqui, profetizar. E não proibais falar em línguas. São duas coisas que ele está tratando aqui. Mas que tudo tem que ter ordem de culto, não é, meu irmão? Faça tudo decentemente e com ordem. Então aqui ele falou sobre profetizar e falou sobre línguas. Duas coisas diferentes ali. Então, falar em línguas não está falando aos homens. Se você for um ser humano, não está falando para você. Mesmo que haja aquela tradução, porque não vai ser língua. Quando houver a tradução, não será língua, será profecia. Por quê? Porque aquele que fala em língua, fala se não a Deus, somente a Deus. Ninguém o entende. Em espírito fala com Deus e não fala aos homens. As línguas não falam aos homens. Isso é um assunto importante. Agora, a profecia sim, a profecia fala aos homens. Então, eis a distinção aí, porque muita gente, quando começa a ler esse texto de cima até embaixo, só quer saber de falar em línguas, falar em línguas, falar em línguas. Olha, eu prefiro falar língua, falar 5 palavras no meu idioma do que... Então, misturam tudo. Quando ele diz falar 5 palavras no meu idioma, está se referindo à profecia. Se ele for falar à igreja falando línguas, não vai servir de nada. Por quê? Porque a língua não é para ser falada na igreja, é para ser falada você e Deus. Por isso que ele diz orar. Paulo não fala em público. Se ele orar, ele diz: se eu orar em línguas, o meu entendimento fica sem fruto. Ou seja, ele vai começar a falar sem saber o que está falando. Não entendeu? O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou orar para que Deus me dê um entendimento, para que ele entenda que ele falou. Só vai passar a entender se Deus der o entendimento. Aquele entendimento dado por Deus não é para que passe à igreja a oração que ele fez, não tem nada a ver, para que ele entenda o que ele orou por Deus, com Deus, entendeu? Então, profecia é uma coisa e língua é outra coisa. Nesse contexto ele está se separando um dom do outro. Então, não vamos misturar isso. Os dons são trazidos, depois esse é um outro assunto que eu irei comentar, os dons são trazidos de forma como um corpo apresentado à igreja. Então aquele corpo tem que ter orelha, tem que ter nariz, o braço, perna. Então é um corpo que tem que estar completo, não pode estar faltando nada. Então tem gente que acha que língua não existe mais, mas existe profecia. Então não existe mais língua, mas existe fé, existe ciência, existe... Então é um corpo. Cada um, o Espírito Santo dá a cada um conforme ele quer. Um grande abraço a todos.